Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, como é bom estarmos juntos nesse dia, domingo, o dia do Senhor, o dia da família, o dia da Eucaristia, esse encontro maravilhoso que todos nós almejamos e devemos querer ter com o Senhor, que é através da Santa Missa, celebrar o Santo Mistério, celebrar a nossa Páscoa semanal. Irmãos, hoje nós estamos celebrando o dia da Ascensão do Senhor, o dia que Jesus faz as despedidas para pedir também aos seus amigos para que não se afastem, mas que eles permaneçam em oração, clamando pela vinda do Espírito Santo. Na verdade, o dia da Ascensão é na quinta-feira. Foi, então, quinta-feira que passou agora, se você contar de quinta-feira até domingo que vem, que é o dia de Pentecostes, vai dar 10 dias. Então foram 10 dias antes de Pentecostes, o dia da Ascensão. Mas, por ser uma solenidade tão importante, a igreja transfere para o domingo em seguida, para poder celebrar com mais ênfase, celebrar com mais espiritualidade, com mais tempo e experimentar tudo quanto Deus preparou para a sua igreja. Nós vamos ouvir hoje o Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, os versículos de 16 a 20. Porém, antes de nós proclamarmos o Evangelho, eu gostaria de ler parte da primeira leitura do dia de hoje, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os versículos de 1 a 4, para nós contextualizarmos, o que nós vamos falar. Então diz assim nos Atos dos Apóstolos: em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu. É a ele que se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouviste, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. E vamos então agora ao Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim
do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, que bênção é poder escutar essa palavra, sobretudo acreditar naquilo que Jesus disse para os apóstolos, porque termos essa experiência de provarmos, né, de vivenciarmos isso na nossa vida. Como nós ouvimos na passagem de Atos dos Apóstolos, quando Lucas, né, quando ele escreve a Teófilo, ele escrevendo sobre os atos, né, dos apóstolos, ele então diz que Jesus disse para os seus: não se afastem de Jerusalém, mas aguardem aí o cumprimento da promessa do Pai. Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os apóstolos, eles permaneceram unidos e reunidos em oração, juntamente com Maria, clamando ao Espírito Santo. E aqui, como São Lucas disse, que Jesus se reuniu com eles para orientar-lhes, para dar as suas orientações. E aqui, no Evangelho de São Mateus, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus tinha designado. Eles foram para onde o Senhor havia dito para que eles estivessem. E ali ele então disse para os seus discípulos: ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. E assim, com esta solenidade, com esta festa, não só os apóstolos, mas nós que somos batizados, nós que somos mergulhados na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nós também precisamos escutar a palavra do Senhor e sermos obedientes. A primeira necessidade daqueles que querem ser seguidores do Senhor é permanecer em oração. Porque a oração, ela faz com que Deus seja exaltado na nossa vida e nós sejamos diminuídos no nosso ego, sejamos diminuídos no nosso orgulho, sejamos diminuídos na nossa prepotência. Então, com a oração, nós vamos passando por esse polimento para podermos transparecer, translucidar a presença de Deus, que o mundo tanto necessita. E nós podemos observar dentro de nós, não só nós aqui contemporaneamente, não só nós aqui contemporaneamente, mas desde gerações atrás, nós temos sido negligentes quanto a esses ensinamentos do Senhor, quanto às ordens do Senhor, e depois ensinai todas as nações. Nós temos guardado somente para nós, e hoje nós vemos como o mundo está carente de Deus e ao mesmo tempo está deficiente por causa da ausência de Deus na vida. Porque essas pessoas são culpadas?
Não, os culpados somos nós, são aqueles que deixaram de anunciar para essa geração que vive nos nossos dias. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. É o Espírito do Pai e do Filho. É a vida do Pai e do Filho que habitam no nosso coração, na nossa vida, fazendo com que nós vivamos diferente. Daí a nossa necessidade, irmãos, de estarmos atentos, de não nos afastarmos de Jerusalém, de não nos afastarmos da igreja do Senhor, mas permanecermos firmes, clamando pelo Espírito Santo. No domingo que vem será a grande festa de Pentecostes, quando a inauguração da igreja, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja nascente. Esta igreja, ela foi então se expandindo por todo o mundo, chegou até você, chegou até mim. E nós, como eu disse anteriormente, nós temos recuado. É preciso que nós avancemos, mas avançar como? Com nossas forças? Não, com a força de Deus. Clamar o fogo do Espírito Santo. Clamar que o nosso coração seja aquecido. Quando o nosso coração é aquecido pelo Espírito Santo, os nossos pés se põem em caminhada para anunciar. Então é isso. E como é maravilhoso, como eu dizia também no início, nós temos a graça de experimentarmos, de provar que é verdade essa palavra do Senhor. Nos nossos ministérios, no anúncio da palavra que nós realizamos em tantos encontros, nas celebrações, né? A gente tem essa graça, mas ainda é insuficiente diante da necessidade, diante da demanda, né, que existe. Então façamos, irmãos, busquemos mais estar na presença do Senhor. Ide e ensinai. Pai, mãe, ensine seus filhos, ensine seus afilhados, ensine aqueles que estão próximos de você, ensine a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade Santa, que nós celebraremos daqui a 15 dias. É isso. Ensinai-as a observar tudo quanto foi prescrito pelo Senhor, ensinado, deixado como caminho pelo Senhor Jesus. Deus abençoe o seu domingo. Deus traga muita paz, unidade, união entre a família e desejo de ser cheio do Espírito Santo. Fique em paz, meu irmão, com as bênçãos dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama e salve Maria.